A chegada do Internacional em São Paulo, que foi marcada por um desfalque importante e os holofotes colocados em cima de um jogador. O time está definido pelo técnico Roger Machado. Falamos também sobre Ener Valencia e a informação que chama bastante atenção em relação ao equatoriano. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem aqui em São Paulo, já instalado no meu hotel. Vim acompanhar o Internacional pela Rádio Bandeirantes. Estarei fazendo a cobertura desse jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo, jogo neste domingo às 6h30 da tarde, e também na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Bom, pessoal, o Internacional fez o seu último treino em Porto Alegre, embarcou à tarde aqui para São Paulo e chegou no início da noite deste sábado aqui à capital paulista e com novidades importantes. Uma ausência importante, que é a do Bruno Tabata, jogador que até se tinha uma esperança que ele pudesse vir com a delegação e participar do jogo da quarta-feira. Já se sabia que o Tabata não tinha condições de jogo para este domingo contra o São Paulo, mas a informação é que ele fica de fora também da partida contra o Bragantino nesta quarta-feira, ainda se recupera de uma lesão no adutor da coxa. Além do Tabata, outras duas novidades importantes, desta vez de jogadores que estão presentes na delegação. A primeira, Bryan Aguirre, jogador que está com a delegação aqui em São Paulo e pela primeira vez relacionado para uma partida do Internacional, ele que pode fazer a sua estreia neste domingo contra o São Paulo, mesmo que comece no banco de reservas. E a outra novidade é Gabriel Carvalho, que está suspenso da partida deste domingo, mas veio com a delegação e fica à disposição do Roger para a partida de quarta contra o Bragantino. Estas as novidades, o Inter que relacionou 25 jogadores para esses compromissos aqui em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eu quero falar sobre um jogador que está recebendo os holofotes nesta chegada colorada aqui em São Paulo. Jogador que vai ser titular do técnico Roger Machado neste compromisso. Eu falo de Gustavo Prado, ele que vai ser a opção ao Gabriel Carvalho e também ao Bruno Tabata, e será titular da partida deste domingo. Gustavo Prado também ontem, na sexta-feira, recebeu uma informação importante. Ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Aliás, ele ao lado do Pedro Cauã, zagueiro do Internacional. Os dois foram convocados e estarão fora aí entre os dias 7 e 15 de outubro, que pega também um pouco ali da data FIFA de outubro. Então o Inter não deve perder o Gustavo Prado por jogos importantes do Campeonato Brasileiro, já que o campeonato para em datas FIFA, pelo menos a princípio. Vale lembrar que o Inter ainda vai ter um jogo atrasado a cumprir contra o Flamengo. Mas por que eu quero falar sobre Gustavo Prado, pessoal? Ele vem recebendo muitos elogios nos últimos jogos e vai ser a escolha do Roger para esta partida. O Roger até tinha outras opções, tinha o Wanderson, tinha o Bruno Henrique, tinha o próprio Ener Valencia, que, enfim, o Roger poderia mudar o esquema do time, jogar com dois atacantes ou até jogar com o Valencia aberto, mas não. Ele vai manter a ideia que vem dando certo com um meia, com esse trio de meias, e vai ter um trio com Alan Patrick, Wesley e também o Gustavo Prado, ele que vai receber essa chance. Bom, pessoal, passando então o time do Inter para amanhã contra o São Paulo, lembrando que o São Paulo deve poupar alguns jogadores porque joga na próxima terça-feira contra a equipe do Botafogo pela Copa Libertadores da América. Na verdade, na quarta, joga o São Paulo contra o Botafogo aqui no Morumbi. Sobre o time do Inter, Rocher, Bruno Gomes segue na lateral direita, apesar do Bryan Aguirre estar relacionado, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o Bernabei na lateral esquerda, Fernando e Thiago Maia a dupla de volantes, Alan Patrick, Gustavo Prado e Wesley, e na frente Rafael Borré, mais uma vez o Ener Valencia ficando no banco de reservas.
E esse é o nosso último assunto aqui do vídeo, pessoal. Ener Valencia, o equatoriano que, surpreendentemente, vem recebendo sondagens do mercado do exterior. Mercado árabe é um mercado que sonda bastante esse jogador. E por que eu falo de forma surpreendente? Porque o Valencia ele vive um momento muito ruim, tanto no Inter como na seleção equatoriana. Tanto é que na última partida do estádio Beira-Rio, o torcedor apoiou bastante o Ener Valencia, largou de mão a vaia e passou a aplaudir o jogador, tentar colocar para cima o Ener Valencia, que é um dos grandes investimentos do Internacional, um dos maiores salários, mas não vinha contribuindo nos últimos jogos, tá há bastante tempo sem marcar gols pelo Internacional. O último foi aquele gol contra o Juventude, pessoal, já há muitos e muitos jogos, naquele jogo que ele quase apanha do torcedor do Inter, o Alan Ruschel acaba intervindo, o lateral do Juventude acaba sendo expulso. Aquele foi o último gol marcado pelo Ener Valencia com a camisa do Internacional. Mas a informação que a gente recebeu nos últimos dias é que, de fato, ele é um jogador ainda muito valorizado no mercado, ele não perdeu muito o seu valor de mercado por conta dessa fase muito ruim e vem recebendo, sim, sondagens de mercados importantes como o mercado árabe, que é um mercado que sempre chama a atenção desses jogadores que estão mais já para o fim da carreira, né? Um mercado que costuma pagar bastante aí por estes jogadores. E o Ener Valencia segue sendo um cara bastante prestigiado no ambiente do Internacional. Hoje acompanhei aqui a chegada do Inter e muitos torcedores, enfim, demonstraram esse carinho com o Ener Valencia. Vou até colocar aí algumas imagens desse torcedor pedindo algumas fotos, autógrafos. Então o Valencia ele segue sendo um dos principais jogadores do Inter assediados no momento do contato mais próximo com o torcedor. Então, talvez seja questão de tempo para que ele recupere o seu bom futebol, recupere a sua boa fase e, quem sabe, até a vaga no time titular, né? Hoje o Valencia é reserva, o Rafael Borré é o titular e o Roger parece não abrir mão disso, pelo menos em um curto prazo de tempo, já que o time vem funcionando da forma com que o Roger vem escalando nesse 4-2-3-1. Bom, pessoal, eu sigo aqui em São Paulo acompanhando o Internacional. Amanhã trago mais um vídeo pela manhã para a gente falar de algumas outras informações que circulam aqui no bastidor do Colorado. E, claro, volto depois do jogo lá no Morumbi, para trazer toda a repercussão desta partida entre São Paulo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like aqui no vídeo, ative as notificações e eu volto num próximo conteúdo aqui no canal Som da Repórter. Valeu!